Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Yasmin Frati, aluna da Faculdade de Enfermagem do Einstein. Com o envelhecimento da população brasileira, torna-se relevante a discussão sobre alguns temas que afetam essa população, e hoje vamos falar sobre o delírio. E para essa discussão, convidamos a professora doutora da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, Maria de Fátima Correia Paula. Seja muito bem-vinda, Fátima. É um prazer em tê-la aqui para falar sobre esse assunto tão interessante. Muito obrigada, Yasmin, pelo convite. Estou aqui à disposição. É um prazer. E o que é o delírio? Olha, o delírio, ele é um evento agudo da consciência, especialmente da cognição. O indivíduo, a pessoa, né, ela pode apresentar flutuação de sintomas importantes, principalmente no que diz respeito à atenção do paciente, no que diz respeito à localização, né, o padrão de consciência dele. E é muito importante que nós da área da saúde saibamos reconhecer quando um paciente tem essa mudança cognitiva. A grande característica clínica do delírio, ela é temporal, porque ele é de início agudo. Então, é um paciente que anteriormente ele internou muito bem do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista neurológico, e de forma aguda há uma mudança comportamental importante, tanto no padrão de consciência dele, como no padrão de cognição. Quem são as pessoas que são mais afetadas? Do ponto de vista epidemiológico, o delírio ele afeta mais pessoas idosas quando comparado a pessoas adultas. Né? Ele é um transtorno agudo reversível, que é outra característica importante do delírio, e pelo organismo do idoso ser um organismo mais fragilizado do ponto de vista de suas funções, né, diante de situações como doenças agudas, hospitalizações, né, mudança de ambientes, né, que causam vários estresses orgânicos, o paciente pode vir a apresentar um delírio. Então, quando a gente compara o cérebro de uma pessoa jovem, um adulto, e um cérebro de uma pessoa idosa ela tem maior fragilidade neuronal quando comparado ao adulto. Logo, ele fica mais vulnerável, seria a palavra. Ele fica mais vulnerável a qualquer evento sistêmico que possa causar algum dano cerebral. Você falou de algumas características das pessoas que têm delírio, mas tem algumas outras para identificar o delírio? As características principais do delírio estão relacionadas à mudança dessa cognição de forma aguda, né? Então, a questão temporal ela é muito importante na avaliação, né? O momento, né? O início, né? Desses sintomas, eles ocorreram de forma aguda. É muito importante também a gente avaliar o distúrbio da atenção, ou seja, o quanto que esse paciente focaliza, ele dialoga, né? Ele consegue manter a atenção com o seu questionamento, né? Outra coisa importante é a qualidade do pensamento, né? Que é a cognição desse idoso, né? Então, esse pensamento que muitas vezes fica desorganizado, né? Muitas vezes o paciente ele tem um distúrbio do ambiente, né? Muitas vezes ele fica confuso, né? E essa confusão acaba refletindo o estado dele naquele momento. Então, uma confusão aguda, né? O nível de consciência dele, embora ele esteja acordado, né? Como as pessoas vão vê-lo, ele está acordado, ele está observando o meio, mas ele não interage com esse meio. Entendi. E em relação a tratamento, tem algum tratamento para pessoa com delírio? Sim, a gente tem duas linhas de tratamento, o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Quando a gente pensa em assistência de enfermagem, a gente trabalha muito na prevenção do delírio, né, que é uma meta muito importante institucional.
que é detectar os pacientes que têm risco para delírio, né? Então, aqueles pacientes com maior fragilidade física, né? Pacientes idosos, de um modo geral, já têm essa predisposição. E todas as estratégias que são realizadas, elas focam na prevenção. E na prevenção, a gente procura manter um ambiente de orientação o melhor possível. Então, orientação em relação à data, em relação ao horário, diminuir os estressores ambientais, né? Muito barulho, manter uma luz de vigília no período da tarde, manter uma comunicação verbal clara, objetiva e manter principalmente um familiar ou um cuidador de referência do idoso, porque estudos indicam que o idoso ele pode desenvolver delírio por essa insegurança, por conta dos estressores, né, importantes, devido a se sentir inseguro num ambiente desconhecido para ele. Então, é muito importante a gente trabalhar toda essa questão em relação à segurança dele. Como medida terapêutica, sempre a gente começa pelo não medicamentoso, né? Então, é a orientação, é um funcionário próximo, ou trazer esse paciente mais próximo da equipe, deixar um familiar com orientação, porque os familiares eles ficam muito aflitos com essa mudança aguda do estado cognitivo do idoso, eles não compreendem, ficam muito ansiosos, então nós precisamos explicar. Se ele tem condições emocionais de ficar com o idoso, seria o ideal para o idoso também ir recuperando. Tratar a causa, né? Então todo delírio ele tem uma causa. A causa normalmente ela é orgânica, na sua maioria das vezes, então verificar os sinais vitais, verificar a glicemia, oximetria, investigar sinais de dor, né? Sinais de retenção urinária, sinais falei da glicemia, de hipoglicemia, hiperglicemia, né? Sinais de infecção. Então, fazer todo um levantamento clínico que é essencial para excluir qualquer causa clínica e, se tiver alguma causa clínica, tratá-la. E a seguir também fazer as intervenções não medicamentosas, que é a terapia de orientação para a realidade. O que seria terapia de orientação para a realidade? Usar um tom de voz mais tranquilo. Se o idoso falar alguma palavra desconexa, a gente não fortalece esse pensamento. Orienta sempre o paciente aonde ele está, falamos pelo nome dele, nos colocamos à disposição, falando também o nosso nome, a nossa função. Se ele usa algum aparelho dispositivo de percepção sensorial, óculos ou aparelho auditivo, se ele estiver próximo, já colocamos no idoso, porque é muito importante essa percepção, esse domínio do ambiente, né? E procuramos tratá-lo. Em caso do idoso que está muito agitado, muito inquieto, porque o delírio ele pode ser hipoativo ou hiperativo ou misto, né? Então, se ele está num delírio hiperativo, que ele é mais comum da gente ter nas enfermarias, é importante que a gente acalme esse idoso por terapêutica não medicamentosa. Mas, em último caso, se o risco de queda, o risco de trauma se sobrepor ao benefício, é necessário que ele seja medicado. Uma das escolhas terapêuticas em literatura é o haloperidol, né, que começa com doses tituladas a critério do médico, do paciente ou do plantonista que estiver atendendo nessa situação. Fátima, como que o enfermeiro consegue detectar que o paciente está em delírio? O enfermeiro utiliza uma ferramenta clínica que é utilizado por todo o profissional treinado de nível superior, chamada CAM. O CAM avalia 4 dimensões importantes para fazer o diagnóstico do delírio, que são: a primeira característica é relacionada ao início do delírio. Então, o delírio ele tem um início agudo, é uma característica importante, sempre associada a uma segunda característica, que pode ser o distúrbio de atenção, né, do paciente,
ou pensamento desorganizado ou alteração do padrão da consciência. Com essa ferramenta, o enfermeiro vai detectar se o delírio, a resposta é positiva ou negativa. Isso é muito importante. Diante dessa investigação e do campo positivo, o que é importante? O médico vai fazer o diagnóstico e aí o paciente vai receber o tratamento adequado, se delírio hipoativo, se delírio hiperativo, tratando as causas e fazendo a assistência de enfermagem adequada a essa situação. Fátima, muito obrigada pela sua participação e por nos ensinar e esclarecer algumas dúvidas sobre o delírio. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui com vocês e queria dizer da importância clínica. Delírio é um desafio para a assistência por conta do seu início agudo, por conta do fato dele oscilar de hipoativo para hiperativo, misto. Ele requer uma observação importante da equipe de enfermagem e requer também uma habilidade no uso da ferramenta do CAM. A importância do enfermeiro aplicar o CAM de forma periódica, como nós fazemos aqui no hospital, porque assim, a cada 6 horas, né, e toda vez que tiver uma alteração aguda do padrão de consciência ou de cognição do paciente, para que seja feito o diagnóstico precoce do delírio e todas as intervenções sejam realizadas de forma adequada. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. E para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br.